língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Boa noite, estamos iniciando mais um Boca Livre, gravando na nossa sala de cinema, no Cine Clube Cauim, aqui na rua São Sebastião 920. Programação você pode ver no nosso site www.cineclubecauim.org. Vamos conversar sobre educação, uma nova parceria que estamos fazendo com o COC. Aliás, COC sempre parceiro, COC-SEB sempre parceiro aqui do Cine Clube Cauim. Reginaldo Artos, vice-reitor do COC, está aqui conosco. Bem-vindo ao nosso programa. Agradeço esse convite, um local tão nobre como esse, onde a gente aprendeu a desenvolver cultura, a criar cultura como é o cinema. Você está de parabéns pela iniciativa do programa, Doni. Estou muito feliz. Vou pedir um facilitador, que o nosso facilitador aqui é o Chopp Colorado. Okay. Então, da série Garçons Famosos, o nosso querido Pierre Gatti, que é um dos nossos gerentes aqui do Cine Clube Cauim. É um francês montado na Zona Franca de Manaus, mas que funciona. Coisa boa. Um brinde à educação, legal. Um brinde à cultura. A nossa boa vida. Muito obrigado. Boa vida. Saúde. E fiquei feliz porque eu soube que o Artos é companheiro meu de ciático. Pois é, você vê cada coisa que nós aliás, hoje ficamos ele atacou, acometidos. Né? Pois é. Vira e mexe, cara. Eu tenho isso, é um inferno, é um inferno. Mas, Odônio, é engraçado, né? Diz que até os 40 realmente não acontece nada conosco. Depois dos 40 parece que não tem mais o que não vai acontecer. Vai vencendo a validade das peças, vai vencendo a validade. É verdade. Chama fadiga dos materiais. Eu acho que é falta de pescaria, viu? Acho que a gente precisa pescar mais, né? Desestressar mais aí. Conta, você chegou em Ribeirão relativamente há pouco tempo, né? Eu retornei a Ribeirão. Sua vida profissional se desenvolveu muito em Campinas, né? Sim, que eu saiba, né? Estou enganado ou não? Eu estudei em Campinas, aliás, eu sou natural de Rio Claro. Depois, para fazer o ensino superior, eu fui até Campinas, fui trabalhar inclusive, e fiquei lá durante 15 anos, me formei em economia, depois eu fiz o meu mestrado em economia também, e estou concluindo agora, espero até o começo do ano, o meu doutoramento na área de educação também da Unicamp. Né? Legal. E como economista, eu sou de uma família, Aldônio, de educadores, né? A família do lado do meu pai, como são descendentes de alemão, há uma tradição muito antiga do sexo masculino prevalecer na educação alemã. Então, os meus tios, os irmãos do meu pai... Diferente do Brasil, né? Diferente do Brasil, onde é uma profissão feminina, né? Exatamente. Então eu coloquei os pés na área da gestão, cara, sempre um sonho que eu tinha, né? Quem viveu os anos 80, aquela turbulência brasileira, né? Sempre tinha a pretensão do momento diferenciado de crescimento econômico do país, de retomar a liderança mundial, a liderança econômica. Então eu fui vítima daquela época do Plano Cruzado, toda aquela movimentação onde se estudar a economia, se afeiçoar ao princípio da moeda era algo maravilhoso, né? Então eu me formei em economia e de lá comecei minha carreira e logo em seguida um amigo convidou-me a lecionar a economia num colégio. E aí eu também me apeteci pela área da educação e de lá eu fui para o ensino superior e já há 20 anos, né? Que praticamente 21 anos. Eu não consigo deixar. E está morando aqui? Não, estou morando em Ribeirão. Está morando em Ribeirão. Cidade deliciosa, Há quanto tempo, Artos? Nós chegamos aqui, eu cheguei com a família em abril do ano passado. Então 1 ano e meio, né? Muito recente. Então já está familiarizado. Estou tentando ser Ribeirão Pretano. Não, mas você já é. Eu sou sergipano de Ribeirão Preto. Que coisa boa. Você é de Rio Claro, né? Eu sou um Rio Clarense. Um Rio Clarense de Ribeirão Preto. Sou da terra do nobre Ulisses Guimarães, né? Não é deixou a gente numa expectativa boa, né? Tinha um amigo nosso que faleceu, o Canarinho, que ele falava assim, Ulisses não morreu, não é Elvis que não morreu. Ele era fã do Ulisses Guimarães, ele é muito fã. Canarinho era ulicista o tempo inteiro. E o Ulisses teve uma influência muito grande em casa, porque
na época o PMDB, né, da oposição contrariana, que você tinha um modelo bipartidário, o Orestes Armando Giovanni foi uma das grandes figuras, né, foi um dos grandes amigos de Ulisses Guimarães e concorreu à prefeitura de Rio Claro. Então, a abertura dos comitês naquela época, em meio do regime, meu pai ainda na clandestinidade ajudava, né, e ajudou o Orestes Armando Giovanni, que foi uma grande figura, um prefeito realmente maravilhoso. Então essa formação ulicista desde casa, né, de uma gota na política, de viver, de se emancipar, era uma coisa que já estava... E ele era daqueles políticos assim de respeito. Então, por exemplo, nós fizemos aqui um evento, Cauim discute a Constituinte, o Cachaça conta, né? Aí chamou o Ulisses, ele falou assim, não posso ir lá. Ele falou, mas por quê? É a terra do João Cunha. Então ele não ia onde não posso estava dividido. Que coisa absurda. Com respeito, eu falava assim, não, ali é a área dele, eu não posso ir. Infelizmente não irei, terei que... E é engraçado que isso realmente parece essa elegância, e essa elegância acabou, né? Não tem mais, né? Não tem mais. Essa elegância é difícil. Você imaginar que esse respeito, né, ele se travestiu num negócio político e não mais numa construção política, né? Então, realmente são memórias incríveis que a gente tem, que nós vivemos e temos a alegria de poder reviver sempre, né? E conta, como que você veio parar no grupo COC? Então, eu tenho... Trabalhar com o nosso amigo Chaim, que aliás é o reitor, né? É o magnífico. O Chaim é nosso eu tive lá na posse dele, eu tive lá quando... Bonita, não, a posse bonita, muito bacana, festiva, muito prestigiada. O pessoal tentando botar o Chaim no esquadro, né? Ele falou assim, eu vou largar agora o protocolo, agora eu vou falar eu. Que bom, né? Não, bom, que lógico, bom, né? Mais Porque hoje acho que o nosso país está sentindo falta de lideranças que não se curvem a camisas de força, a certos formalismos, né? Acho que o Dr. Chaim tem uma liderança, um carisma realmente diferenciados e deixa a gente muito à vontade do lado dele, né? Aliás, o nosso programa começou numa TV que era uma TV da própria Multicanal, que só tinha propaganda de varejão. Aí a gente lançou o nosso programa. Depois nós fomos para Tati durante muito tempo. Sim. E aí na Tati nós ficamos até fazer a parceria com a Cultura, porque a Cultura falava que não podia beber chopp. Aí falava assim, entre ficar com você, Chaim, e continuar tomando chopp, nós vamos continuar tomando chopp. E fizeram uma bela opção, tá certo. E aí saímos de lá e agora estamos no Canal 20, mas ficamos muitos anos juntos. Diz que um homem que não tem vício não é digno de confiança, então que a gente mantém o vício do chopp. Suspeite de quem não bebe, suspeite, essa pessoa é complicado. É verdade, Doni. Mas eu cheguei aqui através de um amigo em comum, né, que nós temos, né, o professor Carlos Regalo, deve ser o Regalo, seu, sim, grande Regalo. Eu tenho um orientador que é o professor César Nunes, lá da Unicamp, e que também, além de ser amigo do professor Regalo, também orienta-o lá no programa de doutoramento da Unicamp. E naquela ocasião, o professor César acabou intermediando uma conversa nossa, porque o professor Regalo estava dizendo da expansão aqui do centro universitário, da futura criação do centro universitário pelo grupo, né, pela SEB, e que o Dr. Chaim estava à procura de alguém para poder reposicionar o centro, fazer a implantação do centro universitário. E eu me encontrava em Marília, também estava numa grande instituição lá, permaneci lá por quase 5 anos, e começamos a fazer um certo namoro, a conversar, ficamos aí praticamente 4 meses conversando, né? E aí acabou dando certo. De março do ano passado eu acabei conseguindo, né? Fechando a história. Acertar com o meu antigo reitor, o Dr. Luiz Carlos, que é uma pessoa maravilhosa, e fizemos uma transição tranquila, suave, e assumimos os desafios aqui, porque estar do lado do Dr. Chaim Não, ele é um turbilhão, ele realmente o turco não é fácil, não. Muito criativo, uma pessoa que tem uma liderança muito rápida, né? Então, eu estou procurando me afeiçoar aqui. É difícil, porque trabalha tanto lá e depois tem o pinguim na esquina, você fica dividido, né? Você fica em cima do muro. Nossa, é uma divisão completa. Mas é um desafio interessante. Mas está gostando da nossa cidade? Ribeirão tem uma tradição cultural muito forte, tem um conjunto de lideranças. O Odônio, cá entre nós, se você for pegar nos últimos 6 meses, nós tivemos 4 grandes lideranças nacionais aqui, né? Sim. Ribeirão, de certa maneira,
esteve à frente de um conjunto de, não só de investimentos, mas de uma prática política, de uma conduta cultural. Tem um corpo empresarial forte, muito tem um forte, movimento cultural, apesar... A vida universitária é muito rica, né? Pô, temos as principais universidades estão Mas aqui. o que me chama a atenção aqui em Ribeirão, nesses anos, porque eu vivi aqui nos anos 90, 91. E hoje, voltando, eu me lembro, a Presidente Vargas era um pasto ali, só tinha aquela subestação da CPFL, né? E não tinha mais nada, tá certo? Hoje você vê uma Fiuza, Junqueira, as travessas todas ali, e particularmente a Presidente. Mas uma coisa que me chama muita atenção, onde eu vou eu digo, como culturalmente essa cidade evoluiu. E o engraçado, assim, o que move o homem é o seu sentimento de insatisfação, né? Você fala com todo mundo que trabalha com cultura, e aí as pessoas falam assim, mas não acontece nada. Eu normalmente, quando encontro alguém que fala que não acontece nada, eu falo assim, porque você não sai de casa, né? Sem dúvida. Não acontece, você não sair de casa. Porque o relógio dele está sem corda, né? Porque o cara não conhece. Claro, sem dúvida. Tem um movimento expressivo, tem gente que produz aqui muito bem, tem muita coisa de fora que vem para cá. E é uma característica da cidade, uma pujança. Eu acho que Ribeirão já tem assim, características muito claras de um cosmopolitismo aí mesmo. Evidentemente, geograficamente estando no interior, mas ela tem traços muito marcantes desde a disputa política até a própria disputa ideológica no campo das academias, que era uma coisa que o país perdeu. O país está perdendo isso, né? E hoje, precisa, né? Hoje nós estamos vendo... O contraditório é o que move, né? O reinício, né, de novo desse espanto, de você se espantar com certas situações, de você voltar a se sentir incomodado, inquieto, né, Eudônio? Então eu vejo a própria história a luta do Cine Cauim na produção da sua vanguarda, de fazer um projeto do maior cinema escola do mundo, né? Você vê que ousadia, que coisa bonita. Isso é legal. E que merece que a gente se debruce sobre isso com muito carinho mesmo. Então eu estou muito feliz aqui em Ribeirão. Que bom. Confesso a você, minha família. E a família também está gostando? E olha que eu passei quase 10 anos no sul de Minas, né? Aqui na cidade de Guaxupé, que é uma cidade muito agradável. E eu quase que consegui ser mineiro, mas no fim, na hora que eu fui completar 10 anos, eu vim embora. Mas eu estou dizendo isso porque a minha família se afeiçoou muito a Minas. E quando nós saímos de lá e fomos para Marília, nós sentimos muitas dificuldades, porque a vida mineira, a riqueza cultural mineira, do jeitinho dela, na simplicidade dela, é algo realmente digno de nota. Então, poder estar vivendo em Ribeirão aqui hoje, sem a gente ter tantas lembranças de querer retornar para Guaxupé, senão que a cidade é boa, que a terra é boa. Com certeza. Então, vamos continuar conversando aqui com o nosso Artus, vice-reitor do SEB COC, falar um pouco agora dessa parceria do Cine Clube Cauim e desse novo desafio do Cauim, que é se tornar o maior cinema escola do mundo. Voltamos já, fique conosco. A boca livre não livra ninguém. Ligou, chegou. Disque Chopp Colorado 3941-4949. Gente talentosa nesse mundo. Aí a gente pensou, por que não espalhar essa arte? Fosse ela pequena ou gigante, barulhenta ou silenciosa. Aumentou a responsabilidade, sim. Mas a gente gosta de um desafio. E você aí, tá gostando?
Nós somos a Petrobras e o incentivo à cultura é mais um exemplo de que tudo que a gente faz com responsabilidade social e ambiental. A Boca Livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, gravando na nossa sala de cinema, aqui na rua São Sebastião 920. Aliás, é a maior sala de cinema hoje do Brasil, sem dúvida. 900 lugares e aberta como cineclube, aberta todos os dias, só graças aos apoios e parcerias que a gente faz. Hoje estamos conversando com Artus, que é nosso vice-reitor do SEBCOC aqui da nossa cidade, parceiro já há muito tempo, grande Chaim, amigo nosso, que já auxilia a nossa entidade há muitos anos, e agora o Artus, chegando de Campinas para trabalhar conosco, está entrando no momento exato. O Cachaça, como sempre, um visionário, querendo transformar o Cineclube Cauim no maior cinema-escola do mundo, e começamos essa parceria com o COC. Né? E o Artus já abraçou isso. Cachaça me falava que ele demorou a ligar para ele e falou assim: e aí, nós não vamos começar? Porque essas coisas boas você não pode perder o fio da meada. Não pode perder o fio da meada, tá certo. E você tem razão. O Cachaça é um visionário aí, né? Realmente é uma pessoa que dá muitos anos a mais na vida da gente em cada propositura dele, né? Quando ele numa conversa que tivemos dia desses, onde ele colocava a necessidade que ele sentia, ele como ser humano, como cidadão de Ribeirão, de promover uma relação entre educação e cinema, é algo que nos encanta, né? Porque, Eudônio, disse hoje em dia que a crise da estética foi a crise da sétima arte. Diz que a falta de bom gosto, né? O espetáculo das magricelas no campo da moda, né? O espetáculo da violência, dos games, né? Diz que toda essa falta de bom gosto estético é fruto de uma crise do cinema, né? E particularmente do distanciamento entre educação e cinema. Sim. Então, a possibilidade de você desenvolver a sensibilidade não se descobriu. Você tem duas maneiras, é o desejo e o cinema, a sétima arte. E essa crise, esse distanciamento que ela mantém das crianças, dos jovens, da intimidade, do escurinho do cinema. Nossa, é uma coisa... É algo que eu avaliei já algumas vezes, né? Toda vez que sai o resultado do Enem, né? E duas escolas, uma na área privada, é o COC aqui da Lafayette, né? Que é a melhor escola e agora saiu como a melhor escola, né? do nosso estado, uma coisa fantástica. Formidável. E na área pública é o Otoniel Mota. E por coincidência, alguns falam, eu tenho certeza que não é coincidência, são as escolas que mais vêm no Cineclube Cauim. Mas não tenha dúvida disso. Que os professores de história trazem, vem o professor debater, que os alunos vêm, quer dizer, quer maior relação do que cultura e educação quando você tem um resultado disso? Quer dizer, é uma coisa que é direta, a associação é direta. Não, sem dúvida. A indústria cinematográfica, embora a gente não gosta muito desse termo, porque ela representa uma formatação ideológica da indústria de massa, etc., mas ela produz um encanto, ela produz sonhos, ela semeia esperanças, ela semeia a possibilidade de você, dentro do cinema, ao ser sujeito da situação, daquela intimidade, ela te leva para um campo de desenvolvimento muito maior do que aquele que você frequenta no seu dia a dia. Com certeza. Então, a exigência da música está no cinema, dos gestos está no cinema, das cores está no cinema, da natureza está no cinema, das vaidades humanas está no cinema, das condutas morais está no cinema. Quer dizer, você tem todas as grandes artes sintetizadas ali. Então não é possível que a escola brasileira até quando vai continuar estupidamente fechada entre quatro salas, onde não tem um quadro, não tem uma obra de arte, você é plano, é pior do que essa mesa lisa, reta, como se a vida da gente fosse assim. É tão bonito você ter esse relevo, esses contornos, né? É tão bonito você ter a perspectiva de poder conviver com algo que sintetiza o que é de mais nobre no ser humano, que é o seu desejo, né? E nós continuamos com as escolas ainda
sendo frutificadas apenas com a fala do professor, com a ditadura do professor. E ainda mais nesse momento que o mundo está numa transformação não tenha dúvida, você humaniza com o cinema. E você desumaniza distanciando-se do cinema. E aí você arrochou o Cachaça e quando vai começar? Acabou, nós já começamos. Liguei pro Cachaça, virei o capeta, liguei para ele. Porque a hora que ele me fez a propositura, primeiro que o acervo que tem aqui no Cauim... Nossa, é fantástico. E a maneira como ele está organizado é digno de nota em qualquer lugar do mundo. Você que nos ouve, por favor, né? Ter uma biblioteca dessa, um acervo desse à sua disposição. Segundo, o Cachaça é tão genial com a equipe dele, sabe o que ele fez, Odônio? Ele separa já por temas a estrutura do filme, né? E quando tem interdisciplinaridade, ele já põe os filmes em 2 temas simultâneos. Então eu reuni toda a minha equipe, dos meus coordenadores, disse para eles, essa academia vai ser diferente de hoje em dia. Então ela vai voltar a ser muito mais rica do que ela já foi. É muito então, bom. Selecionamos os nossos coordenadores de curso, de todas as áreas, da área da saúde até a área da engenharia, passando pela comunicação, pelo direito, e nós determinamos que a alegria daquela casa, criar as condições iniciais de estabelecer um verdadeiro centro universitário, nós temos que obrigatoriamente passar pela estética. E se passa pela estética, premiando o cinema. Passa pelo cinema. Então eu liguei pro Cachaça, falei, Cachaça, você não me mandou... Puxou a orelha dele, ele me falou, ele me ligou. Ele depois logo falou com você, falou, Cachaça, aquele cara é doido, cara. O cara me ligou, me cobrando, me arrochando. Assim, não, mas eu já te mandei. Eu falei, você não mandou, não, eu estou na frente do meu e-mail, não recebi. Você faça... Aí, claro, ele carinhosamente, junto com a Bárbara, né, que são especiais, né, me ligou e imediatamente disponibilizou. Para você ter uma ideia, a hora que eu recebi o e-mail, eu fiz imediatamente a reunião, logo em seguida já apresentei a relação dos filmes, 15 minutos depois eu já estava toda com a programação feita pelos professores. Não, então, isso vai ser um enriquecimento enorme. As pessoas, eu tenho certeza, aqui nós já tivemos debates excelentes. Nós tivemos um debate com o Meu Nome Não é Johnny, que nós trouxemos o Johnny aqui. Vocês trouxeram o Johnny? Maravilha, que coisa linda. Que maravilha. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que, sabe, são fantásticas, são possibilidades. E quem participa, e a gente tem o orgulho de ter colocado aqui nessa sala de cinema, todos os alunos da rede pública, estadual e municipal, passaram por aqui. Isso foi formidável. Outro dia eu estava no elevador da minha casa, assim, aí tinha um puta cara forte, um negão carregando Aí o cara me olhou assim, sabe, sério, falou assim, eu conheço você. Eu falei, puta que pariu, o que eu fiz? Justo, né, meu? Agora... Moleque com uns 18 anos, ele tem 10 anos, né, que ele falou assim, primeira vez que eu fui no cinema foi lá no Cauim, cara. Que isso. Olha que legal. Que maravilha, que coisa linda. E aí, a partir daí, ele desenvolveu uma paixão que ele vai no cinema o tempo inteiro. Criou o hábito. Não, é uma coisa você não consegue perder mais, né? E aí uma coisa que eu acho importante, até eu vou dizer em primeira mão a você, não tive tempo de dizer pro Cachaça ainda. Ele está ali, ó. Nós estamos vivendo na plateia, um momento, né? Ô, grande Cachaça. Ele me enviou, a hora que ele me enviou a relação, é engraçado que eu estava conversando com alguns coordenadores, nós estávamos reunidos, eu me reúno muito, porque educação se faz com gente, sabe, Odônio? E com gente conversando. Eu, como dirigente, eu tenho que ser primeiro educador. Eu tenho de conversar, nós temos que trazer literatura, discutir com eles, ver o que vai chegar na sala de aula, selecionar. Eu não abro mão disso, é uma prática de educador. Isso, né? É gestão. E aí ele chegou, a hora que o Cachaça me mandou a listagem, o primeiro bloco de filmes são os filmes que tratam da imprensa, o Quarto Poder, a discussão da mídia, né? E nós estávamos exatamente discutindo esse retorno dessa discussão do controle da mídia, da imprensa ou dos veículos de comunicação. Que está em pauta agora, né? Que está em pauta. Mas aí eu lhe pergunto, quer dizer, como é que uma discussão tão dura como essa, uma discussão tão terrível, é terrível, porque se você errar nisso, você volta no regime de exceção. Opa! E você até hoje não voltou a ter a discussão do cinema participando na construção dessa relação de mídia e do jornal, né? Então, eu acho que essa parceria foi tão feliz que ela chegou não só no momento certo, e você pegou no tamanho certo, e na primeira discussão já chegando. Quer dizer, legal. É algo que veio realmente conspirando pelo tempo. Aí, conta pra mim, o Cachaça me contou uma coisa também, que toda vez que ele encontra um escritor, tal, não sei o que, Ribeirão, não, tá um cara lá que é, o Artus, que história é essa? Qual é a sua relação com a literatura que tanta gente lhe conhece? Olha, é engraçado, você sabe que eu já passei vergonha com isso, né?
em Marília, bom, eu vivi em Campinas, eu vivi maravilhosamente bem minha vida, sabe, Eudônio? Graças a Deus. Eu vivi a militância política, eu participei do movimento estudantil, eu assisti todas as principais peças de teatro que foram lá, eu vivi a cena da imprensa, eu fui muito feliz, eu devotei a minha vida à minha formação universitária. E sempre muito orientado por meu pai, pela minha mãe, que sempre foram pessoas muito marcantes, né, pelos meus irmãos. E eu tive a alegria de viver com um conjunto de pessoas muito díspares. A vida da Unicamp, Barão Geraldo, o Cine, também o Cauim, né, que teve o primeiro Cine Cauim em Barão Geraldo, vivendo o ambiente da universidade. Eu conheci muita gente. Mas muita gente, eu vivia, eu participava de tudo. A gente sentava no pastelão, estava conversando, ia no bar do City Bar, estava no City Bar. A rede de relações... Muito grande. E é engraçado que de forma despretensiosa, de forma pela alegria, pela busca da cultura. Você queria saber de tudo, essa avidez, né? E tive a alegria de, passado muitos anos, aquelas pessoas com as quais eu me relacionei, todas elas são protagonistas hoje. Então isso é de uma alegria, isso me enche de um orgulho, Odônio. Eu fico emocionado em poder testemunhar isso, porque não tem nada substitui isso. Quando depois de encontrar com o Cachaça, depois de muitos anos, a gente nem se lembrava mais. Os amigos que nós temos em comuns da época de Campinas. Eu fiz a apresentação, a última, a mais engraçada de todas, foi da semana passada, porque na Feira do Livro, eu tive a alegria de apresentar um escritor, um conferencista, um palestrante formidável chamado Jamil Albuquerque. Né? Apresentei o Jamil, nós nos conhecemos, conversando. Semana passada ele assumiu a Secretaria de Governo. Então, veja, coisas dessa natureza, né? Claro que é natural na cena política, essas trocas. E assim foi. Nós vamos sediar no Uniceb o Congresso Brasileiro de Escritores. O presidente da União Brasileira, o Joaquim, eu não o conhecia. E ele conversando comigo, nós começamos a conversar, ele começou a falar de um assunto, ele começou a citar um livro de redação, porque ele tem um livro sobre isso, e o grande livro de redação, a grande obra, chama-se Escrever é Desvendar o Mundo, que é do Severino de Campinas. Ele falou, mas você conhece o Severino? Eu falei, conheço o Severino, Emílio. Mas eles são autógrafos do meu livro aqui, prefaciam o livro, né? Olha, e assim foi no teatro, assim na imprensa também. Dia desses eu me encontrei, tive alegria, fui visitar a EPTV e encontrei uma pessoa que há muitos anos eu não via, que nós não fomos muito amigos, porque também era uma correria danada, mas a Edith, que hoje é a diretora da EPTV, por exemplo, ela foi da minha época, da minha vida universitária, do nosso movimento estudantil, todas as pessoas que ela trabalhou, eu lembro, nós vivemos juntos, tá? Então é muito frutífero, é muito gostoso, né? Isso é muito bacana. Primeiro é ter memória, isso é fundamental, né? Porque o que a gente vai jogar fora desse país não é arvorezinha, não é papel, né? É memória gente, né? O que nós jogamos de gente fora, Odônio, graças a Deus tem programa como esse que mantém a memória da gente. Bem-vindo ao time, você tá lascado, viu? Você tá lascado. Conte com a gente sempre. Você tá lascado, viu? Eu fico muito feliz com isso. Bem-vindo ao Cauim. Obrigadíssimo. Conversamos aqui com Artus, que é nosso vice-reitor do SEB-COC e que veio aqui falar dessa parceria que nós estamos dando continuidade, agora de forma mais intensa no projeto Escola Cinema do Cineclube Cauim. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, quero voltar sempre. Obrigado. Olha, e se cuida desse nervo ciático. Do asiático, como diz. Nossa, é um saco, cara. Eu também sofro, eu padeço disso aí. Voltamos já. Boca Livre volta daqui a pouco. A Boca Livre não livra ninguém. 15 anos, graças à sua audiência.
talentosa nesse mundo. Aí a gente pensou, por que não espalhar essa arte? Fosse ela pequena ou gigante, barulhenta ou silenciosa. Aumentou a responsabilidade, sim. Mas a gente gosta de um desafio. E você aí, tá gostando? Nós somos a Petrobras e o incentivo à cultura é mais um exemplo de que tudo que a gente faz com responsabilidade social e ambiental. Ligou, chegou. Disque Chopp Colorado 3941-4949. A boca livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, gravando no nosso Cine Clube Cauim, a sala de cinema da nossa entidade, aqui na rua São Sebastião 920. Neste bloco vou conversar com duas figuras importantes da nossa cidade. Tiago Ribéry, da Citroën, parceiro do Cine Clube Cauim. Obrigado, Cauim. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Aliás, o programa esse bloco vai em homenagem ao Josimar, do Posto S, em frente à Citroën, ali na Francisco Junqueira, não é isso? Isso aí, ele é um grande telespectador. A gente estava procurando quem assistiu o programa e achamos, é o Josimar. E do meu lado aqui, Flávio Calil Petean, grande figura, grande médico, grande homem. E prazer tê-lo aqui, querido. Obrigado, querido. Para facilitar as palavras, eu sempre uso o Chopp Colorado. Não sei se vocês se importam, da série Garçons Famosos. Francês? É o francês. É Citroën? É, na verdade. Citroën? Não, esse aqui é bom, esse garçom é bom, é. Opa, quase derruba. Se derrubasse, ia ser um escândalo. Com 30% agora mais. Moto, É. Piloto de moto. Ele é piloto daquela moto que você doou pro Cauim, né? Ele é feito na Zona Franca de Manaus, é francês, mas ele funciona, cara. Não adianta você falar que não funciona, que o cara... Queria também agradecer a direção do nosso querido Luiz Paulo Tupinambá e som do ALC Gabarra. Falei certo ou não? Olha lá, grande Gabarra. Uma figura. Prazer tê-los aqui. Conta pra mim. O diretor deu só 10 minutos pra gente falar. Nós temos que falar rápido. Pelo Flávio, por mim? Não, vou começar por você, pra você me dar as novidades. Não, tá bom. Primeiro, ele empurrou um carro pra gente, Citroën, pro Cauim. Nós compramos esse carro. Um Picasso, não foi? Verdade. Que vai fazer o transporte. Aliás, fique atento. O melhor restaurante do centro da cidade vai ser aqui no Cine Clube Cauim. E transportado pela Citroën vai ficar mais chique ainda. Isso. Alto nível a refeição. Alto nível. Não. Conta, o que tem de novidade, Tiagão? Bom, é o seguinte, eu tô vindo aqui a convite do chefe maior aqui, na presença do ilustre professor titular da faculdade. Olha. Então, primeiramente queria agradecer ao Odônio pela parceria aí, o trabalho que eles realizam, espetacular. Segundo, que nós estamos num mês, aliás, ontem teve uma novidade, achei que o governo... Acertou. Não, perfeitamente. Eu acho que faz tempo que o Brasil não peitava alguma coisa. Exportar emprego, eu sou contra. Não, então, e é uma coisa, acho que faz tempo que alguém não tomava uma decisão tão forte. Eu acho que a Dilma acertou. Mandou bem. Então, acho que está preservando nosso país aí, os empregos aqui. Então, acho que foi acertada. Isso vai privilegiar quem investe aqui, no caso a Citroën, uma empresa que está aqui desde 2001, completou aí 10 anos já de Brasil. E os números da Citroën estão impressionando mesmo. Na verdade, os números do Brasil, né? Nós vamos falar em economia que nós estamos com um crescimento acima do crescimento chinês no caso da Citroën. Nós crescemos o dobro do que o mercado cresceu esse ano. Estamos crescendo 30%. Não é à toa que você vive trazendo o presidente aqui. Aliás, você me convidou, eu estava viajando, né? Você me ligou e falou assim... Qual das viagens? Não sei, uma das você viagens. Está viajando pouco. Não. Ele me ligou e falou assim, o presidente vem aqui, o Petean falou que vem e tal, não sei o quê. Eu falei, não, o presidente eu não quero ver, o Petean eu iria. Não, mas foi bom. Aliás, o presidente está prestigiando bem a gente mesmo, que os números de Ribeirão realmente impressionam. Eu acho que eu estava fazendo uma conta aqui esses dias, nós já passamos de 15 mil carros vendidos aqui em Ribeirão Preto nesses 10 anos. É muito, não, é muito. Parabéns. Então, realmente impressiona, mas o trânsito está melhorando também em Ribeirão, as ruas estão melhores. Isso conta. Não é à toa que eles vieram de rosa hoje, homenageando você, Daci Vera. Não, é verdade. Não. Prefeita, olha lá, que homenagem. É verdade, Um mais intenso e o outro assim, prestigia, né, mas não tão forte assim quanto esse. E
terminando com os números aqui, esse assunto é meio chato, a gente pode mudar para política ou esporte, alguma coisa assim. Vamos falar do nosso amigo que foi lá no... A Citroën completou 1 milhão de motores produzidos no Brasil. Olha que legal. 1 milhão? 1 milhão. Então, realmente, você vai falar assim, em 10 anos, é muita coisa. Eu tenho carro Citroën. É verdade. O Grand Picasso Meus amigos C4, têm, né? Meus amigos me ajudam, né? Aliás, queria, sem brincadeira, queria fazer um testemunho aqui, o seguinte. É importante, quando você compra um produto, saber a parceria que as empresas têm. E a Citroën aqui em Ribeirão Preto tem um apoio ao Cineclube Cauim. E é importante, quando você tomar a decisão de compra, pensar na responsabilidade social das empresas. E a Citroën aqui em Ribeirão Preto tem esse trabalho através da Ribéry, do Thiago Ribéry e de todo o grupo Citroën Independência aqui da cidade. Então, na hora que você for comprar, pese um pouco nisso. Tem carros muito bons, porque eu tenho. Tem também outro que tem, né? Não, que bom. Então é que importante bom lembrar isso. isso. Tá bom, que bom. É isso aí. Flavinho, 2 notícias você vai me dar aqui. Uma para o pessoal de idade, se não chover até sair o programa. Tá. E a outra, a sua viagem lá para o hospital John Hopkins. Foi fantástica. Nos Estados Unidos. Bom, antes quero fazer apenas um comentário que você falou que você encontrou um frentista de posto que assiste o programa. Não, Flávio, é dono do O dono do posto? É o dono do posto, Josimar. Desculpa, não conhecia. Josimar, o dono do posto. Meu amigo Josimar. É muito interessante o número de pessoas que me abordam no hospital, nas consultas, que vem o seu programa. Então, o seu programa é mais visto do que você imagina, acredite. Eu achei o Josimar. Josimar, vou te visitar lá para parabenizar, que eu queria saber quem assistia esse programa, e encontrei. Nós estamos numa época do ano, e esse ano, felizmente, não foi cronicamente tão ruim quanto anos anteriores, em termos de Todo mundo fala que a umidade parece que está pior esse ano, mas impressão. Não, veja bem, o que acontece é que nós tivemos chuvas em junho, em julho, em agosto, em setembro. Então, a cronicidade da seca não foi tão ruim quanto anos anteriores. Isso não significa que quando tem, como, por exemplo, hoje, esses próximos dias, e quando vai passar o programa daqui a alguns dias, se não houver chuva e não há nenhuma perspectiva, a recomendação que eu quero dar às pessoas acima dos 60 anos de idade é que tomem muito líquido, não saiam de casa no período das 13 até as 17 horas, não fiquem expostos em lugares públicos, ao sol. Aquele umidificador de ar funciona, Flávio? Aqueles umidificadores para dormir? Aquilo funciona e muito. Um exemplo, algumas pessoas... Estou dizendo porque eu uso... Com ionizador não tem nada a ver, Flávio. Aconteceu um fato... Isso aí é apenas uma sofisticação. Só para pagar mais caro. Ontem aconteceu um fato muito interessante. Eu fiz uma aposta com uma paciente e ela falou que isso era balela. E eu pedi para que ela colocasse uma toalha molhada no quarto, colocasse uma bacia embaixo para não ficar pingando no chão. Né? E para ela entender o que era a umidade do ar. E eu disse a ela que quando ela acordasse... ia estar seca. A toalha ia estar seca, dura. E se acontecesse isso, que ela iria comprar um umidificador para poder usar pela saúde dela, que ela tem problemas respiratórios. Ela me ligou ontem de manhã dizendo... estou comprando o aparelho, porque a toalha ficou seca. Vocês não podem imaginar... Você não ganha comissão Não ganho comissão nenhuma. Meu pai já falecido tinha cirúrgica, na época poderia até ganhar, hoje não mais. Então, ele não é um turco dos nossos. É isso. Mas assim, a minha função aqui é promover saúde. Então, apenas essa dica, que vocês tomem muito líquido, não saiam nesses horários, não façam... Líquido é líquido, então eu estou fazendo a minha parte. Não, e o almirante, o Nelson, falou que a melhor bebida para quem corre é cerveja. Carboidrato puro, isso aqui, né? A questão aí é outra coisa, porque se você toma uma quantidade... Aí, claro, pouco tudo bem. Okay. Um copo. E a segunda coisa que nós estávamos abordando... E se for colorado, pode ser meio, que é mais concentrado. Meio é pouco. Olha, eu conheci um mestre cervejeiro que ele falou que a pessoa que gosta de beber... Isso é verdade. O mestre cervejeiro da falecida Antártica aqui de Ribeirão Preto, ele tive a honra de tê-lo em casa. Eu esqueci o nome dele agora. Até você me falava dele.
Foi a primeira vez que eu vi, ele abriu o porta-mala, colocou aquele gás, pela primeira vez que eu vi. Hoje todo mundo tem, na época não tinha, aquela chopeira de você bombar. De bombar. E ele falou assim que a pessoa que gosta de chopp, ela toma 2. O primeiro, você coloca no fundo da língua, porque cada parte da língua tem, analisa um tipo de sabor. Açúcar, sal, azedo e amargo lá no fundo. Então, o primeiro copo se vira lá no fundo inteiro. O segundo copo inteiro. O segundo copo se degusta. A partir do terceiro já tem outros objetivos. Ah, entendi. Certo? Mas tem aquele ditado em inglês, não sei, conhece aquele ditado em inglês, você que já foi lá. Never trust a man who doesn't drinks. Yeah. I agree with you. Então, muito bem, mas assim... Mas esse aí é do mestre cervejeiro? Do mestre cervejeiro, que ele o primeiro colocou tem isso. que virar, então. Então, tá assim, dando 2 minutos para gente. Essa quantidade que ele falou não faz mal para ninguém. Mas se você tomar muito, você desidrata. Não pode. A segunda coisa, que isso também é um alerta, já que estamos falando de saúde, já que minha função é essa de saúde, e isso é um alerta porque aquilo que eu vi agora trabalhando nos Estados Unidos, eu fiquei trabalhando no melhor hospital do mundo, no John Hopkins, durante algumas semanas, e foi maravilhoso, mas o que eu vi de obesidade me assustou. A gente tem a oportunidade de frequentar lá várias vezes ao ano nos Estados Unidos, mas o que eu vi esse ano agora foi assustador. E nós temos dados assustadores aqui no Brasil também, que a coisa está crescendo muito. Você vai no ambulatório do HC, onde tem aquelas filas de cadeira, e você olha o número de pacientes obesos. Então, por favor, vamos refletir sobre isso, sobre alimentação. Flávio, está provado que é doença, obesidade ou não? Indiscutivelmente, Tiago, indiscutivelmente. Claro que nem todos, mas... existe alguma alteração de DNA? Tem alguma coisa provada cientificamente nisso? Não, existe um tipo de obesidade que é uma obesidade geneticamente determinada, onde as células se multiplicam e não crescem. Essa obesidade, ela é terrível, essa é muito difícil. Mas ela também, por outro lado, tem menos risco cardiovascular. Diferente daquela obesidade abdominal que nós chamamos. Essa é muito pior, tem mais fatores de risco, hipertensão, Você não corte diabetes. essas minhas indicações, não. Eu estou aqui apontando, para quem não sabe, para o nosso diretor, para ele se cuidar. Porque eu quero tê-lo como diretor ainda durante muitos anos. Então eu me preocupo com ele, eu gosto dele. Nós tivemos agora um amigo nosso, um jovem, com uma obesidade abdominal, um sedentário, não tinha diabetes, colesterol, absolutamente nada, e teve um infarto, assim, de repente, do nada, entendeu? Então, assim, qual o fator de risco? É aquilo que eu mostrei para você aquele dia. Hoje está demonstrado que quando a pessoa é sedentária, ela se mantém num estado inflamatório crônico leve. Esse estado inflamatório crônico leve, independente de colesterol, triglicéridos, açúcar, diabetes, hipertensão e assim por diante, vai entupindo as artérias. Então, aquelas pessoas, aquele cara teve infarto, não fumava, não bebia, não fazia nada, mas ele não fazia nada mesmo, ele era sedentário, entendeu? Então, hoje nós sabemos esse fator de risco, que eu acho que é um trabalho até para prêmio Nobel. Saiu na Nature, agora no começo de agosto. Uma coisa que eu acho que foi uma das coisas mais revolucionárias que eu já vi, explicando por que o sedentário ele tem doença cardiovascular. Flávio, eu tinha aquele, mudando de assunto, tem a ver com a obesidade. Acabou o tempo. Não, mas aquele remédio francês... Mas a última francês, pergunta, pode ser? Qual remédio francês? Aquele remédio francês que, sei lá, que perdia a barriga, isso aí não... Não, então, o problema é que ele aumentava o suicídio. E aí a culpa é do médico de receitar para qualquer um. O remédio é maravilhoso. Não, tá bom. Pronto, respondi. Se vocês tivessem chegado antes, eu teria mais tempo no programa, o irresponsável é ele. E depois ele vem me acusar que a mulher dele brigou com ele. Por sua causa. Por minha causa. Que fique claro, documentado aqui. Mas se ele tivesse vindo antes, você chegou em tempo. Não deu tempo nem de eu comentar da Dilma, eu ia falar das medidas, bom... Não, você falou da Dilma. Mas ela errou de não falar assim, eu estou fazendo isso para manter os empregos, ela falou. não quero aumento de preço, não quero, poderia exigir em contrapartida das motos. Bom, agora... vamos lá. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Tá bom. Essa conversa agradável eu sempre terei com esses dois ao meu lado aqui. 2 turcos para eu poder aprender um pouco a ganhar dinheiro. Flávio Khalil-Petean e Thiago Ribéry. Grandes figuras da nossa cidade, grandes parceiros.
e que sempre estarão conosco aqui no Cine Clube Cauim. Voltamos já, voltamos daqui a pouco. A boca livre não livra ninguém. Ligou, chegou. Disque Chopp Colorado 3941-4949. A boca livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, gravando no Cine Clube Cauim, a nossa sala de cinema. Lembrando a vocês que a nossa programação você pode acessar no nosso site www.cineclubecauim.org. Vamos encerrar o programa falando um pouco sobre soja. Aliás, vamos conversar, bater um papo agradável com o Tchê, nosso querido jornalista Geraldo Rassi, que está aqui lançando A Rainha do Agronegócio. Bem-vindo, Geraldo. Obrigado. Acho que faz o quê? Uns 5 anos que a gente não se vê por aí? Sim. Eu acho que fazia 5 anos que eu não vinha a Ribeirão. Pois é, isso daí. Para facilitar a sua fala e para baixar um pouco o seu medo de cair dessa cadeira que aquele diretor Luiz Paulo Tupinambá nos expõe, né? Porque aqui você fica assim, eu acho que ele faz isso porque o cara fica com medo de cair e aí confessa logo, é um tipo de tortura. Eu sei. Mas o problema aqui são as luzes, viu? As luzes? É muita luz. É muita luz. É. Ó, da série Garçons Famosos, esse moço que nos serviu é um francês, é Pierre Gatti, montado na Zona Franca de Manaus, mas funciona. Conta pra mim, Geraldo. A Rainha do Agronegócio. Você falava que você já tinha lançado ele em 97, né? Isso. Em 96, 97, esse é um projeto antigo, sabe? Que começa aqui em Ribeirão. Eu morava aqui em 86, quando escrevi um livro chamado A Laranja no Brasil, que conta a história da citricultura no Brasil. Citricultura. E ali eu percebi que existem outros produtos produtos agrícolas cuja história não havia sido escrita. Olha. Um deles era a soja. Aí eu redigi um projetinho, mandei para um amigo meu em Porto Alegre, e 10 anos depois ele me ligou e disse assim, arranjamos um patrocinador. 10 anos? E aí eu fiquei, eu já vinha guardando coisas, né, pro livro da soja e tal. E aí em 6 meses eu tirei 6 meses para escrever, escrevi e ele saiu. Só que ele saiu enorme, pela LPM de Porto Alegre, cheio de fotos, por um fotógrafo que é o Fernando Bueno, que é irmão do Eduardo Bueno, o famoso Peninho. Sim. Fotos maravilhosas, ele viajou por todo o Brasil fotografando os lugares onde a soja havia chegado nos últimos 30, 40 anos. Então ele foi até a Amazônia, né? E o texto que eu escrevi, assim, que foi um dos melhores textos que eu escrevi na vida, ele não foi lido, porque as pessoas só ficavam nas fotos. A imagem tem um poder tremendo, né? Tem um poder tremendo assim, de chocar, não tem profundidade. Isso aí. Então, quer dizer, o livro fez um sucesso, foi distribuído, ele era editado também em inglês, foi mandado para fora do país, está em bibliotecas. Vê só, em 97 o preço de lançamento dele era R$110. Nossa Senhora. Tu encontra hoje ele em sebos por 50. Ninguém compra, né, um livro com esse preço, tá né, louco. Assim. Então, esse aqui agora eu atualizei o texto, coloquei na mão do Lau Batista, que que é uma fera. É uma fera, tem a editora Coruja aqui em Ribeirão e foi lançado essa semana aqui, eu espero que tenha longa vida. Vou mostrar aqui a capa já com a nossa recomendação. A Rainha do Agronegócio, a história da soja no Brasil. Dá uma palhinha, porque eu normalmente não gosto que as pessoas falem do seu trabalho, porque é para provocar para a pessoa ir lá e comprar, né? Bom, mas dá uma palhinha de como que chegou a soja aqui no Brasil. Só então, isso. A primeira notícia da soja no Brasil é que ela estava sendo cultivada numa escola agrícola da Bahia, num sítio na Bahia, em 1892, no século XIX. 1892? E quem colheu essas informações foi um agrônomo que era, esqueci o nome dele agora, mas que veio a ser diretor do Instituto Agronômico de Campinas, em 1900 e pouco ali. E foi o Instituto Agronômico de Campinas que começou a difundir a soja aqui, em sítios assim. Mas o pessoal cultivava por curiosidade, né? E, simultaneamente, chegaram os japoneses em 1908, trouxeram sementes de soja e começaram a fazer as suas hortas para fazer o seu miso, o seu shoyu, né?
E no Rio Grande do Sul, lá na região de Santa Rosa, na região norte, na região missioneira, havia lá também descendentes de alemães e poloneses que começaram a cultivar soja para valer, para fazer, dar para os porcos e tudo. Eles faziam uma lavagem de soja e davam para os porcos. E foi indo assim, em 1938 o Brasil fez a primeira exportação de soja para a Alemanha. Olha! E sabe o que era isso? Provisão para a guerra. Em 38, já nos acordos, já nos acordos do Brasil com o governo alemão. Isso. E depois, ali, só em 1941, 42, é que a soja entrou na estatística agrícola do Rio Grande do Sul, como um produto que valia a pena ser quantificado, né? Porque já tinha uma exportação e tudo. Em 45, em São Paulo já também, porque havia umas indústrias de óleos aí que faziam óleo de amendoim, óleo de algodão. Que era o forte, né? Isso. Antes da soja. Isso. E começaram a fazer óleo de soja e tudo. E dessa parceria aí, entre agricultores, fábricas e pesquisadores do IAC, liderados pelo José Gomes da Silva, sim. Zé Sojinho, nascido aqui em Ribeirão, que é pai do José Graciano, que hoje está que é o PIO, que está na ONU, né? Está na ONU. Na FAO, né? Isso. O Zé Sojinho foi um personagem central aí, porque ele foi estudar nos Estados Unidos, fazer mestrado, e viu que lá existia essa triparceria, assim, esses três pés. E ele aplicou isso na soja pensando no seguinte, a soja tem muita proteína. Que é o símbolo do agronegócio, que é o que você fala aqui, é a mãe do agronegócio brasileiro. Isso. Então, e aqui em São Paulo a coisa foi rolando assim, mas pegou fogo no Rio Grande do Sul, ali nos anos 60, por quê? A soja é cultivada no verão, né? Cultivada em setembro, outubro, para ser colhida em março, abril. E existe lá no Rio Grande do Sul o trigo, que é cultivado no inverno, ali em maio, para ser colhido em novembro. Virou uma grande parceria, né? Uma parceria, sim, então. A soja, no Rio Grande do Sul, ela era inicialmente uma muleta para viabilizar a traticultura, porque o Brasil sempre tinha aquela coisa de trigo e a gente nunca conseguiu uma eficiência no trigo. Isso. Então a gente... Competir com os argentinos é dose nessa área. Os canadenses, os americanos também nos venderam. Sim. Eu estou dizendo aqui, na nossa América do Sul, os argentinos são muito mais eficientes. Isso. Bom, e aí no fim da história, ali por 2 ou 3 anos, 4, 5 anos, a soja deixou o trigo para trás e seguiu sozinha, e aí subiu o Brasil. De coadjuvante para... Isso, para estrela, né? E no fim da história, assim, quer dizer, o boom da soja no Brasil foi em 73, quando o preço saiu de $120 a tonelada para 600. Aí deu um estouro, assim, que todo mundo quis produzir. E gente urbana foi produzir. Um dos que foi produzir soja foi o Olacir de Moraes, banqueiro, empreiteiro, né? Virou o rei da soja. Virou o rei da soja. Então, todas essas historinhas estão aí dentro do livro. Assim. Ele tem 9 capítulos, umas 130 páginas. Mais ou menos eu fiz um apanhado dessa história, relacionando assim, com outros contextos. Por exemplo, foi a soja que favoreceu a consolidação da indústria de máquinas no Brasil. Da indústria de máquinas. Já existia máquina para colher trigo e tudo, mas... por exemplo, não só máquinas de semear, de colher, as colheitadeiras, também máquinas para transportar. O transporte a granel surgiu para servir a soja, ele não existia antes, a soja era ensacada e tal. Aí surgiu a indústria de óleos também, que existia 100 fábricas de óleos. Que é um poder hoje no Brasil, é uma coisa... Hoje o Brasil, soja e minério de ferro é o que está... E que é uma limitação para o nosso crescimento ainda, né? Do ponto de vista internacional, né? Porque se depender de produtos que são ainda com pouco valor agregado, apesar de ser uma riqueza, mas é pouco valor agregado ainda. Dizem que a presidenta Dilma Rousseff pediu a mudança da direção da Vale do Rio Doce, porque, bom, chega de exportar minério, vamos fazer aço, né? Vamos agregar valor, né? Isso. Senão você vende minério e compra aço. Pois você compra carro. Compra relógio. Compra relógio, compra tudo. Que tá nele. Geraldo, boa. Ali o nosso cara ali é bom, viu? Você precisa contratar ele. Falou em negócio, é com ele mesmo. Onde compra essa bagaça? Isso é o principal. Então, ele foi editado pela editora Coruja. Do nosso querido Nicolau Batista.
fica na Américo Brasilense 1108. Ao lado da Vanessa, você aproveita, toma um sorvete e já compra o livro? Então, você pode comprar lá pela internet. Entra no site da editora Coruja. Que será tá aqui, ó, www, você anota aí, Tupi, editoracoruja.com.br, www.editoracoruja.com.br. Ou nas boas casas do ramo literário. Em lojas de agropecuária, eu não sei se ele vai colocar. Não vai chegar. Que bacana, Geraldo. E lançou aqui agora, está prevendo fazer outros lançamentos? Como é que você está pensando? Não sei qual é a previsão. Acho que não. É que como eu estou morando em Porto Alegre, e ele vai rodar ele vai ser distribuído a partir de Ribeirão? De Ribeirão. Eu acho que o principal canal de vendas vai ser a internet, além das livrarias, né? Que é bom. Não, a internet se tornou um canal de vendas, né? Um canal de vendas. Encontra lá, chega pelo correio e tudo, né? E um negócio interessante que as pessoas ignoram, esqueceram ou não sabem e tal, é que a soja, o sucesso da soja se deve ao seu grande poder proteico, certo? Ela foi inicialmente usada como óleo, mas da soja se tira um mundo de coisas. Um monte de coisa. Assim. E uma coisa que usa na indústria de medicamentos, de alimentos, cosméticos. Tem uma cadeia vasta. Assim. Então, o último capítulo é dedicado assim ao poder nutricional e nutracêutico da soja. Tem aqui uma frase de O Cachaça é um grande bebedor do leite de soja. Você sabia disso? Parece que ele bebia outra coisa. Não, o pessoal acha que ele bebe cerveja, mas ele pergunta para ele. Ele adora o leite de soja. É verdade. Então, olha aqui, ó. É realmente a soja o alimento mais completo que a natureza deu ao homem. Quem disse isso? Afrânio do Amaral, médico, consultor da Organização Mundial de Saúde. Esse Afrânio Amaral, ele era de Belém, e ele morreu em 1985, com 90 anos. O xodó dele era ensinar as pessoas a usar a soja na alimentação, porque a soja, se tentou fazer feijoada de soja, mas as pessoas usavam a soja em lugar do feijão. Aí davam uma feijoada azeda, amarga, né? Então, levaram um tempo para descobrir. Como usar a soja do ponto de vista de alimentação e que seja agradável. Sabe que sobre esse assunto aqui em Ribeirão tem uma pessoa que sabe tudo sobre isso, que é o professor José Eduardo Dutra de Oliveira. Ele está citado aqui nesse livro. Ele participou das campanhas da soja para introduzir a soja na alimentação infantil, na merenda escolar. Que foi a luta do Zé Sojinha, certo? Que até hoje ainda tem essas... Não, isso tem. A vaca mecânica com leite de soja. A soja, ela está presente em um monte de alimentos, assim, no Nescau, esses alimentos achocolatados. Que as pessoas não sabem. Não sabem e tal. Geraldo, prazer tê-lo aqui, prazer revê-lo. Muito obrigado. Vê-lo bem. Prazer também. Você está aí tinindo, como diria na minha terra. Prazer tê-lo aqui no meu programa, que você não sabia dessa minha faceta também, né? Bom, mas eu fico contente de saber que tu é um comunicador assim, né? Eu vou fazer o seguinte, vou botar esse programa na internet e você vai poder ver lá no Rio Grande do Sul também. Vou te avisar. Avisa o Lau e ele te avisa. Tá bom. Conversamos aqui com Geraldo Rassi, que veio a Ribeirão lançar a Rainha do Agronegócio, a história da soja no Brasil. Fica a recomendação do Boca Livre. Obrigado pelo papo, Geraldo. Obrigado. Um abraço para vocês, uma boa semana. Boca Livre vai ficando por aqui. Até amanhã. Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre